Olá, irmãos, Deus os abençoe. É uma satisfação estar convosco uma vez mais. E estamos aqui com a nova série Palavras de Vida. Eu me chamo Weber Júnior, ministro auxiliar aqui do Ministério Águias de Deus. E é uma satisfação realmente nós estarmos com vocês uma vez mais. Hoje nós iniciaremos aqui a biografia do nosso diácono, o irmão Dorgival, e ele vai estar contando um pouco da história dele para vocês. Irmão Dorgival. Deus abençoe, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui. É uma alegria muito grande quando eu recebi o convite. Eu tive muita alegria, me emocionei. Eu quero dizer que eu sou esse rapaz, esse jovem humilde, simples e que deseja mais de Deus, deseja mais do Espírito Santo. E eu espero que meu testemunho alcance a cada um, possa realmente servir na vida de cada um. Amém, amém. Irmão Dorgival, nós já temos um tempinho, que nós nos conhecemos. A gente vai iniciar com a sua infância. Como é que foi a infância do Dorgival? Quem é o Dorgival? O Dorgival, a infância do Dorgival foi uma infância, era casa, trabalho e igreja católica. E minha mãe, desde criança, eu era criança, aos 12 anos de idade, mais ou menos 2 anos, minha mãe levava sempre para a igreja, meus pais, e ele levava a gente para o altar, e eles ajoelhavam a gente, e eles ensinavam a gente, na época era rezar, né? E a gente rezava, e assim era todos os domingos, né? E foi uma infância um pouco difícil, né? Que era trabalho, estudo, igreja, né? A gente não tinha tanto tempo assim. E com o passar do tempo, eu ingressei no seminário, né? E eu já estava com meus 15 anos, adolescente, e ali aprendi muitas coisas, né? E muitas coisas que ficaram também enraizadas no meu coração, que Deus precisava tirar, né? E só Deus para tirar. E minha infância foi isso, irmãos. Não teve muitas, vamos dizer assim, muitas brincadeiras, devido à distância que eu estudava, eram uns 40 minutos de pés, estrada terra, né, muita lama quando chovia. Qual era a cidade, irmão Dorgival? Era João Alfredo, uma cidade do interior de Pernambuco, né? E para chegar no colégio, se levantávamos de manhã, tinha que capinar para trazer ração para os animais, né? E depois tomar banho, ir para o colégio, depois voltava, almoçava, daqui uma hora e meia era trabalho, né? E assim era a nossa vida. Mas eu dou graças a Deus, viu, por tudo que aconteceu nas nossas vidas, na nossa infância. Para mim foi a infância melhor do mundo. Deus abençoe. E então a gente percebe, que sempre houve uma busca por Deus, né, irmão Dorgival? Isso. Os seus pais te encaminhavam naquilo que eles conheciam, né? Isso. Naquilo que eles tinham, por conhecimento, né? Eles passavam, repassavam. Verdade. E vocês eram assíduos, no trabalho, na igreja Verdade. católica, no Verdade. tempo, né? E o pai era conhecido na cidade, irmão E Dorgival? meu pai era muito conhecido. Ele era ministro na igreja católica, né? Se tornou ministro. E foi ministro ali durante muitos anos, né? Mas ele era inconformado onde ele estava, né? Eu era uns 10, 12 anos de idade, muitas vezes eu via ele ler a Bíblia, reunia a família na sala e dizia assim: Senhor, mostra-nos um verdadeiro caminho, mostra-nos uma verdadeira religião, né? E a gente sempre olhava para aquilo, né? Eu dizia: mas por que nós não estamos na verdade? Né? Nós não estamos no que é verdadeiro. Eu ficava pensando, e ele sempre orava nisso, porque ele era inconformado devido a muitas doutrinas, muitos dogmas que tinha ali. Muitas doutrinas fundadas por mão de homem. Então entramos agora na parte da adolescência. O irmão falou que foi ao seminário. Isso. E era para se tornar padre, irmão Dorgival? Era meu desejo, então, como crescemos ali na igreja católica, então meu desejo era ser padre. E tinha muito desejo, né? E minha mãe falou com o padre, e o padre disse: vamos ajeitar. Quando ele fazer 16 anos, a gente leva ele para o seminário. E aos 16 anos fui para o seminário, né? E ali tive muitas experiências, né? Ali foi onde Deus começou a tratar comigo, no meio de tantas doutrinas. Muitas vezes vinha até cardeais de Roma
pregar para a gente sobre a doutrina da Trindade e tudo mais. Então, era uma coisa que ficou muito enraizada ali, né? Aí, então, o tempo passou e, uma certa vez, um pastor chegou e falou para mim: você não vai ser padre. O Senhor Jesus Cristo me mostrou você com a Bíblia na mão, sendo um cristão de verdade. E você não vai ficar aqui. Eu vejo você com a mala na mão, você vai partir para um lugar distante, vai casar com uma moça assim, assim, deu todas as características. Ela está ali. Muito bom, muito bom. Então, a gente já percebe, né, aí a presciência de Deus, né? É uma pré-ordenança, né? A irmã está até emocionada. E foi nesse inteirinho que o irmão conheceu a irmã Ana? Foi na adolescência? Não, eu já conhecia ela desde, eu lembro quando ela nasceu, né? Quando ela nasceu, eu lembro disso. Eu lembro que a mãe dela, grávida dela, né? Mas aí a gente só veio conhecer no amor, foi aos 22 anos de idade. Muito bom. E como é que vocês iniciaram aí esse relacionamento? Quem chegou em quem? Quem convidou para tomar um sorvete? Como é que foi? Chegou o tempo, né? Após que o pastor falou essas coisas para mim, passei ainda 4 anos no seminário, né? Todos foram 6 anos. Mas quando ele falou dessa profecia para mim, 4 anos depois eu saía do seminário, né? E quando eu saí do seminário, aí então tinha uma jovem que gostava muito de mim, né? E apareceu uma outra também que gostava, e as duas ficaram brigando na época, né? Opa! E então, só que eu pedi a Deus, eu disse: Senhor, dá-me uma esposa que eu possa constituir um lar, que eu possa constituir uma família, né? E ali, num sonho, essas duas moças, elas vinham pelo um caminho, chegavam no meu quarto, olhava para mim, dava as costas e ia embora. De repente, ela não estava nos planos, tá? Ela veio, estirou as mãos, segurou na minha mão e puxou assim. Aí eu me acordei e disse: Ana. E ali, quando foi uns 2 dias depois, ela ia passando com um balde d'água na cabeça, com um pote. Aí minha mãe, sem saber de nada, falou assim: meu filho, vem aqui. Está vendo aquela moça ali? Não tem um aqui igual a ela. E ali surgiu um grande amor nas nossas vidas. Bem, bem. E chegou nela, irmão Dorival? Eu quero saber. Aí então o que aconteceu? Cheguei nela, né, e nós nos conversamos, e ela aceitou. Conversei com os pais dela conversaram com os meus, né, e ali nós conseguimos, chegamos a... Aí, quando foi com 1 ano de namoro, né, Ana, mais ou menos, eu parti para aqui. Muito ruim de emprego lá, muito difícil as coisas. Aí veio para o Rio de Janeiro. Aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, ela deixou lá. Só me esperou lá 4 anos. Seu irmão veio para o Rio com quantos anos, irmão Dorival? Eu vim era 23 anos de idade. 23. Isso, 23 anos de idade. E cheguei aqui também, já estava 1 ano desempregado lá, né? Quando saí do seminário aos 22, aos 23, até 23 procurando trabalho. Quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, passei mais 1 ano à procura de trabalho. E era muito difícil de trabalho. E quem não tinha uma profissão naquela época, era mais difícil ainda. O senhor teve apoio aqui no Rio, irmão Dorival? Eu tive apoio de um tio, né? De um tio. Primeiro foi Davi, veio morar na casa deles, meu irmão. Veio mais outro irmão, eles estabilizaram aqui e depois eles me chamaram para cá. Aí foi onde se cumpriu o que o pastor tinha falado, que eu ia viajar, e realmente. Muito bom. E aí iniciou nessa profissão que o irmão está até hoje? Ou... Não, eu cheguei aqui, não tinha trabalho, então qualquer emprego que aparecesse, 2 anos desempregado, 1 ano lá e outro aqui parado, para a procura de emprego, aí então eu arrumei como lavador de ônibus de serviços gerais na empresa, a qual eu estou hoje, né? E ali passei por muita luta, difícil de adaptar, né? E foi muito difícil. E muita pressão, né? E vamos dizer assim, era humilhado, né? Era xingado, até minha mãe muitas vezes foi xingada, né? E passei por muitos problemas na empresa, muitos problemas, mas com as graças de Deus, irmãos, depois que eu conheci essa mensagem, eu conquistei o patrão, conquistei encarregado, que queria me jogar fora. Essa experiência aí é marcante e foi o tempo que o irmão também conheceu a mensagem. Aí nós já temos um pouco do conhecimento dessa história, né? Uhum. Foi um sobrenatural, né?
E aí foi quando o irmão pegava o trem, né? Porque é uma distância muito longa, né, irmão Dorival? Qual é o circuito aí do seu até hoje, né? O seu circuito de transporte aí diário, como é que é? Mudou um pouco hoje por causa do BRT, né? Sim. Agora era trem antes. Então, eu passei aí uns 20 anos, mais ou menos, andando de trem. E era de Cascadura a Tranqueiro Neves, uma estação antes de Santa Cruz. E foi o seguinte, devido ao período de adaptação no Rio, problemas na empresa, teve um patrão que chegou assim, eram 5 donos, chegou para mim e disse assim, eu não quero mais esse camarada aqui, pode mandar ele embora. E eu saí pedindo a Deus, angustiado, muito angustiado, e era muito xingamento. E eu cheguei, peguei o trem e vim pensando, falando com Deus, aquela angústia dentro de mim, e eu estava muito aflito. E eu passei aqui no trem, eu nunca vi, irmão, um trem parado aqui na frente. Para quem não sabe, o nosso tabernáculo aqui, ele fica entre a estação de Campo Grande, o centro de Campo Grande, e a próxima estação aqui. Então nós ficamos no meio do circuito. O tabernáculo fica justamente entre as duas estações. E é o que o irmão Dorival está falando para nós aqui agora. Então eu vinha de trem e de repente eu creio que foi num dia de ceia, irmãos, eu creio, porque a igreja estava cheia, isso foi mais ou menos umas 6 horas da noite. E quando eu passei aqui, fui passar, o trem parou. O trem parou de frente para a igreja. E quando eu olhei, eu estava angustiado, e quando eu olhei para aqui, para dentro da igreja, eu vi os irmãos com a mão todas levantada, e certamente estavam orando, e eu pedi a Deus que aquela oração invadisse o meu ser. E que essa oração, como se diz, invadisse o meu ser de uma tal maneira que eu ficasse leve, que saísse toda essa tranca que estava no meu peito, essa mágoa, e essa angústia. E o trem passou mais ou menos uns 2 minutos aqui na frente. E então o trem, daqui a pouco, o trem saiu, eu senti aquela paz, aquele alívio, aquela tranquilidade tremenda. E eu disse, eu desço ou não desço na próxima estação? A próxima estação era Benjamin do Monte aqui. Eu desço ou não desço? Eu desço ou não desço? E eu fiquei naquela. E chegou na próxima, e aquela vontade, irmão, de descer. E quando eu cheguei, o trem abriu a porta na estação, eu fiquei todo indeciso, feito um pisca-pisca, a mente, desço ou não desço? Não desci, o trem fechou a porta. E eu falei ali para mim e para Deus, Senhor, um dia eu serei membro desta igreja. Se nós não vermos o sobrenatural nisso, se nós não pudermos, sermos sensíveis quanto a essa questão, você percebe que Deus ele tem uma presciência, uma pré-ordenança, porque já tinha havido a visão do pastor vendo ele partindo para o Rio de Janeiro. Ele não seria um sacerdote da Igreja Católica, mas viria ao Rio de Janeiro. Ele já teve a visão, esse sonho foi uma visão, a respeito do casamento dele, do compromisso. E agora, uma vez mais, Deus se mostrando presente, Deus, mostrando a sua vontade, a sua soberania. Não é acaso, do trem parar entre 2 estações, ele vê a congregação, vê o tabernáculo e sentir no coração que um dia faria parte desse tabernáculo sem conhecer a mensagem. Aí sim, agora a gente pode entrar nesse próximo tópico, que é como conheceu a mensagem, irmão Dorival. Aí então, eu fiquei com aquela alegria muito grande, e prometi isso a Deus, mas a gente promete a Deus, irmão, nunca cumpre. Não cumpre, Deus chama, mas a gente... E o que acontece? O tempo passou, e eu nunca vim aqui, passei mais de ano, e de repente entra um jovem na empresa chamado irmão Paulo Roberto. Esse rapaz que toca instrumento na... É o nosso irmão Paulo Roberto, é o nosso líder, um dos nossos líderes de cântico. Aí então, ele chegou na empresa e começou a falar de uma mensagem do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e de um profeta. E quando ele falou no nome do batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo foi automático, irmão. Aquilo ali parece que foi uma frecha que veio, eu disse,
está na Bíblia, está na Bíblia. Mostrou da vez se isso é verdade. Aí mostrou em diversos pontos na Bíblia, ali em Atos, em vários lugares. E eu criei, irmão, tremendamente. Aquilo foi como uma flecha que veio sobre mim ali, no meu coração ali. Houve uma identificação, né, irmão Dorival? E interessante, sobre o profeta também a mesma coisa. Foi algo também tremendo. Aceitei no mesmo instante, né? E passou um dia, eu fiquei muito feliz. Eu disse, irmão Paulo, o que é que eu faço? Ele disse assim, tem umas mensagens aqui, me deu umas mensagens. Tem como a gente conversando, ele disse, tem como você fazer alguns pedidos para mim? Ele conversando poderia fazer pedido. Ele disse, faça 60 mensagens. Aí ele fez o pedido de 60 mensagens para mim. Mas quando foi depois, irmãos, eu posso dizer assim, veio o balde de água fria. Ele chegou para mim e disse assim, irmãos, não existe 3 pessoas, não existe 3 deuses. Que era a sua convicção, né, irmão? Era a minha convicção. É. Não existe uma trindade. Quando ele falou aquilo, irmão, aquilo me abalou. Aquilo me doeu, porque o que eu tinha crido no batismo no Senhor Jesus Cristo, sabe, foi difícil, foi muito difícil. É a diferença do conhecer e receber a revelação, né, irmão Dorival? É verdade. Aí eu passei, irmãos, a correr do irmão Paulo. Né? Nessa época eu já era mecânico, eu já não era mais de serviços gerais, tá? Era mecânico. Né? Aí então, tem a vala, né? Que o ônibus fica por cima, e tem um motor. Aí eu ia trabalhar no motor, o irmão Paulo chegava. Aí eu passava 2 minutinhos, disfarçava, ia lá para debaixo do carro, da vala, fazer alguma coisa. Passava uns 10 minutinhos, daqui a pouco o irmão Paulo descia lá. Eu passava 2 minutinhos, subia novamente. Eu fugia do irmão Paulo como ninguém. Né? E a gente teve alguns debates, algumas coisas. Né? Não tinha como crer, irmão. Se Deus não revelar, se Deus não vier, irmãos, é difícil, só Deus mesmo. Viu? Você não está num lugar qualquer. Né? Você não está num lugar qualquer. E então, foi isso, pastor Júnior. Aí então, eu comecei a resistir. E lembrando antes que eu marquei essa igreja devido a esse prédio aqui e essa árvore que tem aqui na frente. Nome não tinha. Não vi nome nenhum. Passei diversas vezes aqui, nome não tinha. E também é o seguinte, eu amei tanto essa igreja, irmãos, antes de chegar aqui, tanto esse lugar, eu estou falando isso diante de Deus. Amém. Muitas vezes passei aqui, eu tinha que levantar, se eu viesse sentado, eu tinha que levantar e olhar para o lado de fora para ver essa igreja aqui. Às vezes voltava do trabalho e olhava. Ia para o trabalho de manhã, olhava. E quantas vezes, irmão, durante o ano, eu não conto as vezes que eu fiz isso. Eu amei esse lugar aqui. Entendeu? Aliás, eu amo esse lugar. E então, o que aconteceu? Fugia do irmão Paulo. E a gente esquece do que Deus muitas vezes falou com a gente. Né? E o que aconteceu? De repente vem aquela dali, uma certa vez ela começou com as tristezas dentro dela, né? E quando foi um dia eu cheguei do trabalho e ela trabalhava também. Irmã Ana, falando da irmã Ana. E olha que eu pedi a Deus uma rainha do lar. E ela foi trabalhar. E ela trabalhava ali em Urucânia mesmo, a 5 minutos da minha casa, ali na principal. E um dia, quando eu cheguei, estava um caderno no braço do sofá escrito assim: vai me buscar no trabalho porque eu não estou bem. E ela já estava triste, às vezes chorava com qualquer coisa. E eu soltei a bolsa e fui imediatamente buscar ela. E a partir dali, irmão, começou aquela tristeza profunda dentro dela. E ela entrou numa depressão que eu não vou contar essa depressão, só algumas coisinhas. Mas a depressão dela evoluiu tanto, com tratamento, tive que pagar plano de saúde e tudo mais. Né? E agravou tanto que ela tinha 63 quilos, quando eu levei ela para pesar uma certa vez, ela estava com 46. E ainda deve ter diminuído mais ainda. Então ela passou a ver pessoas com cabeça de mula, de porco,
de cabrito, e era algo muito terrível. E então, só que uma certa vez, aí o irmão Paulo disse assim, eu contei para o irmão Paulo, eu disse, rapaz, por que você não deixa de ser incrédulo, rapaz? Leve sua esposa lá, ele tem essa maneira, né? Leve sua esposa lá, deixe de ser incrédulo. Como é o nome da sua esposa? Deu o nome completo, ele trouxe aqui na quarta-feira. Irmãos, ela ficou 3 semanas triste, mas as coisas que ela via, já não via tanto, né? Diminuiu muito a pressão. E ficou bastante aliviada. 3 semanas, eu disse, graças a Deus, ela está melhorando. Começou a mostrar sinais disse, graças a Deus. Começou a comer mais um pouquinho, que não comia, né? E foi passando o tempo. Quando foi 3 semanas depois, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu não tive nem a coragem de tirar a bolsa das costas a princípio. Ela que é muito apegada a mim, até hoje, viu? Ela que não soltava a minha mão, ali passou a me rejeitar. Disse, não chegue perto de mim. Mas por que, minha filha? Porque eu sou aquele dragão, você é um filho de Deus. Se você tocar em mim, você vai ser igual a mim. E foi algo muito... Então, irmão, resumindo, eu disse, aí o irmão Paulo chegou para mim e disse assim, irmão Dorival, leva ela na igreja. Onde fica a sua igreja? Ele já tinha me falado, mas eu perguntei novamente. Ele disse, logo após o viaduto, assim, 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 perto de um prédio, assim, assim, assim. Até aí não imaginei nada, né, devido à preocupação também da minha esposa. E quando eu cheguei em casa, à noite, nós fomos dormir. Ela não conseguia dormir, né, de maneira nenhuma. E o que aconteceu? Chegou um período à noite, ela sem dormir, e de repente ela ouviu uma voz, Deus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não faz em sua vida só porque você não crê. Aí ela se levantou e foi ligar a televisão. Eu disse, mas você tem medo de televisão? Tem medo de celular? Tem medo de alguém soltando pipa? Tem medo de alguém batendo no portão? O que é que você vai fazer na televisão? Ela disse, não, Deus falou comigo isso aqui. E ela chegou na televisão, aquela televisão que apertava um botão assim. Quando ela apertou, estava um pastor na televisão. Deus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Só não faz em sua vida só porque você não crê. Ela desligou a televisão e foi dormir. E eu tinha levantado com ela. Aí eu entendi que Deus tinha pressa. E a gente era incrédulo. E eu disse, minha filha, domingo eu vou te levar numa igreja onde Deus vai te curar. Amém. Oh, é difícil, irmãos. Difícil e maravilhoso. Irmãos, eu valorizo esse lugar. Amém. Eu digo a vocês, tenha reverência ao entrar nesse lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes, irmão, chega ali no portão até hoje, antes de entrar naquele portão ali, eu digo, Senhor, aqui está bom demais para mim, já dá para ouvir a tua voz daqui, Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque eu sei do que Deus fez, irmão. Amém. Eu sei do que Ele fez na minha vida, na vida da minha esposa. E qual foi a reação, irmão Dorival? Eu recebi o convite e vir aqui e encontrar o tabernáculo. Qual foi a reação? Então, foi muito tremendo, pastor Júnior. Sim. Entrei por esse corredor aqui, quem recebeu foi o irmão Jailton. O irmão reconheceu a igreja? Aí, quando eu cheguei aqui, que entrei aqui, eu disse, meu Deus. aí, irmão, foi difícil. Eu disse, meu Deus, pude crer que Deus realmente... Amém. E quando eu entrei aqui, estava um som, pastor Júnior. Irmãos, era o profeta pregando, botava uma fita antes. Sim. E eu já entrei naquele corredor ali, sabe? Eu disse, Deus está aqui. Amém. Entrei aqui nesse santuário aqui, irmão, disse, meu Deus, que lugar diferente. Aleluia. Me sentei ali, perto onde está a Kézia, para trás um pouquinho ali. E ali, quando chegou a hora da oração, que o pastor começou a orar, subiu ao púlpito, começou a orar, ela sentiu algo saindo pela cabeça dela aqui atrás. Glória a Deus. E ali, ela disse que era algo gigantesco. Saía e começava a cair por dentro das suas roupas, feito areia, feito um fubá, alguma coisa assim. E ela disse, quanto mais o pastor orava, e aquilo saía. Libertação. Ele saía. Glória a Deus. E aqui, irmãos, saímos daqui.
Saímos daqui outro, nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês percebem que Deus ele tem reservado para nós já, por sua presciência, todas as bênçãos, né? Nós aqui muitas das vezes estamos desapercebidos daquilo que Deus quer para a gente. Seria muito fraco, muito raso nós dizermos que Deus ele é pego de surpresa. Isso jamais acontece. Então vocês vejam que já havia ali uma identificação dele passar entre as estações, de ter visto o tabernáculo. Um dia eu vou pertencer a esse corpo, um dia eu vou estar nessa igreja, eu já amo esse lugar. E aí Deus esperando o irmão Dorival aqui e ter sido recebido dessa forma, né, irmão Dorival? Já com uma libertação da irmã Ana. Amém. E como é que foi a história depois disso, irmão Dorival? Aí o seguinte, foi curada, pegamos os remédios, Glória a Deus. jogamos fora. Glória Eu disse, a Deus. você está curada. Amém. Para a glória de Deus, a partir dali, irmãos, para a glória de Deus, Amém. tem sido essa esposa maravilhosa. Amém. E eu disse, vamos continuar. Amém. E eu não era batizado. Cria no batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, cria no profeta, mas a trindade era difícil. E eu chegava aqui aos domingos, eu disse, meu Deus, eu vi os irmãos vibrarem, dar glória a Deus, aleluia, outros pularem. Eu disse, Senhor, eu quero crer igual todo mundo aqui. Eu quero ser igual a esses irmãos aqui, crendo, Senhor. Né? E eu comecei a pedir a Deus, porque eu não cria na trindade. E o irmão Paulo disse assim, irmão, aceita essa porção que Deus te deu, o batismo, te batiza. E o resto ele fará, ele tomará conta. Amém. Mas eu continuei, irmão, não me batizei, continuei. Eu disse, Senhor, eu quero, o que o Senhor me mostre, Senhor, fale comigo, me revele. E quanto mais que ele dizia que existia um Deus, eu dizia, existe três, eu só via três. E quando foi um dia, o nosso pastor começou a pregar sobre a unicidade de Deus. Se a memória não me falha, irmão, foi no 6º ou foi 7º culto que eu vim aqui. Nosso pastor começou a pregar sobre a unicidade de Deus. E ali ele deu um passeio nas escrituras como eu nunca vi, irmão, sobre a unicidade de Deus. E uma das escrituras que ele falou foi Isaías, né? Um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Amém. E o nome dele é Deus forte, Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Pai da eternidade, Amém. Príncipe da paz. Amém. Depois ele foi para São João capítulo 1, que você já conhece, no princípio era o verbo. Sim. Depois Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele saiu dando um passeio nas escrituras. Né? Grande é o mistério da piedade. Amém. Né? E quando, irmãos, mas a escritura, eu podia ler, né? Claro. São Júnior, São João 14, São João 14. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amém. Irmãos, essa foi a escritura que eu quase subi até o teto e eu me segurei. Era um banco de madeira e eu me segurei. Olha, irmão, para me tirar do chão é difícil. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele habita entre vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Aí, os versículos seguintes está escrito assim, Pai da eternidade. Amém. Aliás, não vos deixarei órfão, esse versículo, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quando ele falou isso aí, irmãos, então eu quase pulo até o teto, me segurei no banco, o banco estremeceu e eu me segurei aí. E ali eu saí me alegrando, chorando, aquela passarela ali, porque eu fui revelado. E nunca mais, irmãos, a Trindade fez parte da minha vida. E deixa eu contar um sonho. Naquela mesma semana, eu tive um sonho. Eu recebi um chamado do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento.
E ele me mostrava um portão a uma certa distância. E eu tinha que abrir aquele portão. Eu tinha que chegar àquele portão. E quando... era tão difícil, era uma multidão que me cercava, me segurava para eu não entrar naquele portão. E estava uma boa distância do portão. E as pessoas diziam, o que é que você vai fazer naquele portão? Não, eu tenho que entrar por ali. Os arrebatados entrarão naquele portão. E aí as pessoas olhavam para mim e disseram, olha, você tem o cartão igual ao nosso. E quem tem o cartão igual ao nosso não vai conseguir entrar lá. Eu disse, não, eu tenho que entrar. E eu olhava para o meu cartão e olhava para o cartão de todo mundo na mão. Todos os cartões eram iguais, não tinha diferença nenhuma. Eu disse, meu Deus, eu tentava caminhar naquela multidão, elas me puxavam. E era muito difícil, era um pesadelo mesmo. E eu conseguia ir avançando. Quando eu chegava próximo àquele portão, rompendo aquela multidão, 3 homens gigantes me seguravam e me levantavam assim. Eu me suspendia no ar. Eu falei isso com o nosso pastor, ele disse assim, são os 3 Espíritos da Trindade. E eles me tiravam do chão. E ali eu ficava, eu dizia assim, não, eu quero entrar naquele portão. Ele disse assim, não, porque você ama a Trindade. E quem ama a Trindade, quem adora a Trindade, não entrará naquele portão. Todos que estão aqui tentaram entrar por aquele portão, mas não entraram porque ama a Trindade. Olha o seu cartão é igual ao nosso. E quem tem o cartão igual, não, o portão não abre. Irmãos, foi difícil. Já viu uma pessoa numa câmara lenta? Aí quando eu dizia, não, eu não adoro a Trindade, eu adoro o único Deus, Jesus Cristo, eles me soltavam. E quando eles me soltavam, eu avançava com dificuldade, luta. E a uma certa distância tinha 3 degraus. Depois que eu conheci a mensagem, irmão, foi que eu vim conhecer estes 3 degraus. Eu vim perceber justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Amém. E quando eu chegava ao último degrau, eu avançava mais rápido, mas ainda pessoas tentando me segurar. Mas eu avançava mais rápido. E quando eu chegava naquele portão, irmãos, eu pegava o meu cartão e passava assim, tinha uma telazinha assim. Eu passava e tinha um visor assim. Quando eu passava aquele cartão, aparecia na tela assim. É mesmo que eu estava vendo até hoje, irmãos. Único Deus, Jesus Cristo. Amém. Aí aquele portão se abriu. Quando aquele portão se abria, eu gritava, ele passava alguns segundos para se fechar. E eu gritava para aquela multidão. Eu não adoro a Trindade, eu adoro o único Deus, o Senhor Jesus Cristo. E eu gritava no mais alto da minha voz. E aquele portão ia se fechando lentamente. Acordei, eu disse, meu Deus, o que é isso? O que significa esse cartão? Que todos tinham o cartão igual e o portão não abriu. Aí o pastor Josué, o pastor Weber tinha viajado nesse dia, o pastor Josué veio pregar naquele dia. E eu fiquei perguntando a Deus, orando, né, querendo saber o que significaria aquele portão. Eu creio que até alguns lembram que o pastor começou a falar sobre senha e cartão, uma pregação sobre senha e cartão, senha e cartão, senha e cartão. Quando foi no final, irmãos, ele concluiu o seguinte, segura essa Bíblia aqui, pastor Júnior, por favor. Ele disse assim, o cartão é a Bíblia, todos têm, muitas vezes está até empoeirada, no Salmo 91, Salmo 120, Salmo 123, está até empoeirada, muitas vezes. Todos têm, não tem diferença, mas nem todos têm a senha que é Malaquias 4, 5, 6. Amém. 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 Ali, irmãos, foi algo muito tremendo da parte de Deus. Aquilo ali só me fortificou, me alegrou muito. E esse sonho que eu tive, para mim foi uma vindicação de Deus. Que 3 deuses não existia mais na minha vida, mas nem eu dormindo, nem em sonho. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria lembrar aqui de uma... A gente já conversou bastante, né, irmão Dorival? É uma
Satisfação gigante nós estarmos na casa do irmão Dorival. Quem já teve essa experiência de estar ali, né, com a irmã Ana, com o Jonas, né? Então, ali é muito bom, é um lar muito... Uma vez eu ouvi uma observação de um dos nossos irmãos, irmã Ana, que falou assim, é bom ir nos cultos lá em Urucânia porque eles são muito farturentos. É uma família muito unida e a gente se sente muito bem. Então teve ali uma série de cultos, né, durante anos, né, irmão Dorival? Cultos evangelísticos no lar deles. E certa vez eu fui convidado a estar ali com eles e eu tive dificuldade com o endereço. As ruas são muito parecidas, né, são estreitas e parecidas. Eu tive uma dificuldade grande de encontrar. Mas no meu coração eu estava certo que eu estaria ali naquela reunião. E aí eu sei o nome da rua. Posso dizer o nome da rua aqui? Rua Dilson Funaro, né? Número 7. Eu falei, eu vou chegar na perfeição. É a casa dos meus irmãos. E eu não estava usando, né, a tecnologia, eu estava indo por meios próprios, eu ainda não usava a tecnologia. E aí eu cheguei ali em frente a uma casa e vi ali o número 7. Eu falei, cheguei na casa do irmão Dorival e da irmã Ana. É perfeição, é perfeição. E aí o irmão poderia contar aquela experiência, né, da compra do outro imóvel que marcou bastante, por favor. Sim, irmãos. Então a gente estava pedindo muito a Deus um terreno, né? E construir um lugar maior e tudo mais. E eu, Senhor, e que seja para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E eu falei com minha esposa e a gente estava procurando esse terreno. E eu disse, Senhor, que seja o número 5, 7 eu já tenho, que seja o número 5 como uma vindicação, como um sinal, né? E eu pedi numa rua, né, que é vizinha, a minha rua também, né? E ali não tinha, irmãos, não tinha terreno. Mas eu dizia, eu gostava daquela rua, eu pedi a Deus ali, e não tinha terreno nenhum. A minha esposa pediu também um terreno naquela rua e não me falou nada, né? Não falou que queria também naquela rua. E Deus uniu nossos pensamentos. Amém. Né? E eu pedi a Deus que fosse o número 5, né? E quando foi um dia, a gente vinha do aniversário até da casa do William. E eram as 10 horas da noite, quando passamos lá, e era uma casa velha que tinha. Derrubaram a casa para construir. Ainda cavaram alguns buracos lá para construir e desistiram e botaram uma placa de venda. Aí, quando a gente passamos, a Ana disse assim, Dorival, olha esse terreno aqui. Eu desejei tanto um terreno nessa rua. E aí ela amou o terreno, né? Aí eu disse assim, você desejou nessa rua? Assim, você orou? Eu orei para Deus um terreno nessa rua. Eu tinha orado também e a gente não tinha falado que era naquela rua. E ali eu disse, minha filha, então o terreno é nosso. Amém. Né? Aí então o que aconteceu? A gente dependia de um acordo na empresa para fazer. Tinha dinheiro, irmão Dorival, para comprar o terreno? Não. Não tinha? Não tinha. E o senhor foi consultar quem, irmão Dorival? Consultei o pastor. Foi consultar o pastor. Pastor Júnior. Chegou em mim. E eu não sabia dessa situação, irmãos. A gente percebe aí que Deus é maravilhoso. A gente tem que se colocar à mercê de Deus. Vale a pena se colocar à mercê de Deus, porque eu não sabia que ele não tinha provisão para comprar o terreno. E aí qual foi a dúvida que o irmão tinha, irmão Dorival? O que o senhor perguntou para mim? Era terreno, né? Que é esse negócio de acordo, né? Fazer um acordo na empresa. Sim, o irmão ia fazer um acordo para sair da empresa, não era isso? Era. Aí o senhor falou, meu irmão Dorival, mas assim, sair da empresa assim do nada. Eu disse, não, pastor Júnior, eu vou fazer um acordo, falar com os patrões para ele tentar fazer um acordo para eu continuar trabalhando. O pastor Júnior disse, eu nunca vi isso. Pois é, ele queria fazer um acordo para ser pago a rescisão Isso. e ser recontratado. Isso. E a gente sabe que isso não é comum, irmãos. O irmão Wellington
ele presenciou algumas coisas e ele disse, Dorival, o irmão vai fazer acordo num tempo mais difícil que a empresa está. Mas ele falou só uma coisa para mim, irmão, o Espírito Santo é contigo. Amém. E eu fui na sala do patrão, quando eu chego lá, o patrão me recebeu tão mal, irmão. Disse, o que é que eu tenho a ver quando eu contei a história para ele? O que é que eu tenho a ver com isso? Eu nem te... Irmão, eu estava com 23 anos de empresa. O que é que eu tenho a ver com isso? Aí falou das dificuldades, ó, temos uma bateria de exame de funcionário para pagar, óleo diesel atrasado, conta de água, conta de luz, faliu 2 empresas de ônibus semana passada, está para falir mais 2 essa semana, e, irmão, só colocou Barreira. É. E ele disse assim, e mesmo assim eu não te conheço, assim mesmo. Disse assim, olha, e primeiro para fazer isso, eu tinha que falar com o teu encarregado, com o teu gerente para saber quem é você. E o que aconteceu? Eu liguei para minha esposa, disse, Ana, coloca o Jonas aí, o Jonas era criança ainda, a Vanessa, botei todo mundo para orar, coloca todo mundo para orar porque aquele terreno é nosso. Amém. Deus nos deu, ele é nosso. Amém. E nós vamos conseguir. Amém. E começamos a orar. Do nada surgiu um irmão assim, disse, irmão, o irmão tem muita fé. O que o irmão pedir a Deus verá. Aí eu tomei posse também. E o que aconteceu? Isso foi na segunda-feira. Quando foi numa quarta-feira, tudo silêncio, ninguém falava nada. Eu tinha que dar resposta na sexta-feira para a mulher do terreno seguinte. Eu disse, meu Deus. E eu disse, Senhor, entra no coração desse faraó, muda essa história. E comecei a falar com Deus. E quando foi na quarta-feira à tarde, eram mais ou menos umas 2 horas da tarde, o encarregado disse assim, Dorival, o patrão e teu gerente está esperando lá na sala dele. E eu prontamente corri, fui lá, lavei as mãos, fui lá, corri. E quando chegou lá, o patrão olhou para mim assim e disse assim, Dorival, era uma mesa grande. Dorival, você senta aqui, você é o réu. Você senta aqui e esse aqui é o Marcos Túlio. Eu não vou nem falar o que ele falou a teu respeito. Eu só quero te dizer o seguinte, você é um excelente funcionário e a empresa não quer te perder. E por isso a empresa vai te pagar todos os teus direitos. Não fez acordo comigo, irmão, pagou tudo e disse assim, e pode continuar trabalhando. Viu? Agora só que você vai passar uns 3 meses aí para assinar a carteira novamente, uns 3 a 4 meses. Eu digo, tudo bem. Aí passou os 3, 4 meses, assinamos carteira novamente. E ali acertamos com a mulher do terreno, né, o casal. E o casal disse, ó, aqui está um endereço de um pastor, está aqui o telefone de um pastor, está aqui. Eu não vendi porque nós somos de palavra. Mas o pastor cobriu a sua oferta e disse, se você quiser vender o terreno, é só ligar para ele. Ele quer construir uma igreja. Eu disse, não, o que Deus dá a gente não entrega assim. Qual é o número do imóvel, irmão? Aí sim, quando a gente esquece, né? Aí quando eu olhei no portão, quando minha esposa disse, olha que terreno, quando eu olhei no portão, irmãos, qual era o número que estava? O número 5. 5 é a graça. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Os jovens estão aqui, os líderes estão aqui, irmão Lucas, irmão Cristiano. E nós vamos ter a participação de 2 jovens. A primeira vai ser a Rebeca. Tem uma pergunta aí, Rebeca, para a gente? Já teve momentos em que pensou em desistir? O que te fez continuar? Com certeza. Quando casamos com a minha esposa e já conhecíamos a mensagem, Deus já tinha me libertado da Trindade, viu? E veio uma grande luta, uma grande batalha na minha mente. Eu não sei se é a mente cansada, e eu não sei. Houve uma batalha muito grande, irmãos. Eu, às vezes, não conseguia dormir, passava muitas vezes da estação que era para descer, né? Às vezes o sono, trabalho também era difícil, né? Era puxado. E foi uma batalha muito terrível.
que vinha na mente que eu não era um eleito, que eu não era um filho de Deus. E aquilo ali, irmãos, era muito ruim para mim. E eu chegava para minha esposa e disse: Ana, se um dia eu sair dessa mensagem, meu filho, minha filha, não abandone, por favor. Amém. Arrebente onde arrebentar, quebra o que quebrar, não saia, por favor. Estou passando Amém. por uma batalha muito grande. À noite eu acordo e não consigo mais dormir por madrugadas inteiras. Essa batalha na mente que eu não sou um eleito, que eu não sou um filho de Deus. Entendeu? E era aquela luta tremenda. E quando foi um dia, irmãos, a luta era muito grande. Era mais ou menos uma meia-noite. A minha esposa sentiu uma dor muito tremenda. Pegava aqui nos seios aqui e saía nas costas. Né? E era muita dor, e ela ficou pálida, branca, quase desmaiando. Eu disse: meu Deus, a essa hora, o que é que eu vou fazer no hospital agora? E fiquei naquela aflição. E naquela aflição, irmãos, eu fiz isso aqui nos olhos dela, os lábios dela estavam sem uma gota de sangue, branca, e muita dor, e mal conseguia respirar. E eu fui na cozinha, eu disse: Senhor, se eu sou um filho teu, se eu sou um eleito, que eu colocar as mãos sobre a minha esposa, ela seja completamente curada daquela Amém. dor agora. Amém. E eu voltei, no mesmo instante, coloquei as minhas mãos sobre ela. Uma oração, irmão, dos 30 segundinhos. Quando eu tirei as mãos, eu olhei para ela, eu disse: minha filha, está sentindo alguma coisa? A resposta dela, ela está ali para dizer: eu não sinto uma mordidinha de formiga, eu não sinto mais. Amém. Amém. Foi essa a resposta dela. Glória a Deus. Né? E eu olhei os lábios dela, os olhos dela estavam completamente corados. Amém. A glória de Deus. Glória a Deus. Não desistam. Amém. Fiquem aqui. Amém. Permaneçam aqui. Amém. Essa é a palavra aos jovens. Amém. Não desistam, viu? Fiquem aqui. Arrebenta onde arrebentar. Amém. Viu? Amém. Eu digo a vocês, esse lugar é sobrenatural. Irmão. Amém. 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 É um momento que ele se emociona, né? É impossível não se emocionar, né? O que Deus faz na nossa vida. É porque Deus, irmão, Deus já me fez tantas coisas aqui. Amém. Às vezes eu faço tudo para não esquecer das bênçãos que Deus me deu. Ela sabe disso. Muitas vezes a gente se senta horas e horas na nossa mesa conversando. Vamos conversar tudo que Deus fez para nós no passado. É lógico, irmão, que Ele quer que a gente viva o presente, seja... Verdade. Mas, irmãos, eu creio que um dos maus de Israel foi esquecer das bênçãos de Deus. Eles começaram a murmurar. Eles esqueceram das bênçãos de Deus. Eles esqueceram até do chicote do faraó. Verdade. Viu? É. Então, irmãos, fiquemos aqui. Amém. E a gente começa a lembrar, vamos lembrar tudo que Deus já fez na nossa vida. Amém. E a gente começa a conversar na mesa, ela faz isso, e isso, e isso. É maravilhoso, irmão. Verdade. E você nunca vai esquecer das bênçãos. Eu dizia assim, acho que é um mural, né? Eu queria ter um mural para colocar todas as bênçãos que Deus já fez. Amém. Porque Deus, Ele fez muito, irmão. Verdade. Glória a Deus. Amém. Amém. Como diz o salmista, né? E que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que tem nos concedido. Essa é uma palavra fiel e verdadeira. Tem mais uma pergunta? João, por favor. Sua pergunta, João. Deus abençoe, irmão. Tinha duas perguntas para fazer, mas uma o senhor foi respondendo de acordo com o seu testemunho. Uma seria o que o senhor tinha sentido quando viu nosso tabernáculo aqui pelo trem. E a outra seria quando foi o seu chamado para ser diácono aqui da nossa igreja, da mensagem. Isso. Como eu senti, né? Eu senti uma alegria muito grande, irmão, quando eu cheguei aqui. Né? Eu até já falei sobre isso. Então, foi uma alegria muito grande, né? Que quando eu avistei o tabernáculo no trem, e depois cheguei aqui, que eu vi que tinha um apartamento aqui, e essa árvore aqui, que eu marquei por isso, então aqui no meu coração, irmãos, ficou muito alegre, aquilo ali veio aquela frecha no meu coração. Né? E eu disse, meu Deus, então eu pude perceber que Deus nos guiou até aqui. Ele nos guiou à fonte de águas tranquilas. Eu me senti, irmão, como se tivesse sido guiado à fonte de águas tranquilas. Porque foi ali onde Deus me deu paz, foi ali onde Deus curou a minha esposa. Amém. Viu? E
E a respeito do chamado de diácono, irmãos, o pastor, o irmão Severino já tinha, irmão, não quer ser diácono. O irmão Paulo, irmão, e eu sempre rejeitava. Mas quando foi um dia, o pastor falou, acho que foi do púlpito, né? Disse assim, o irmão não deseja ser diácono, não, depois venha falar comigo. Aí eu fui. E a partir dali, irmãos, aquilo ali ficou no meu coração. Às vezes eu acordava de noite pensando, né, pelo chamado que Deus tinha. E quando o nosso pastor fala, irmãos, muitas vezes eu não prefiro continuar no que ele quer que eu faça. Viu? Às vezes tenho falhado, viu? Mas estou aqui nas mãos de Deus, Amém. viu? E tem sido uma bênção. ore por mim. Amém, Viu? amém. Tem sido uma bênção. E a irmã Ana tem algo para falar para nós, irmã Ana? Algum agradecimento? Acrescentar alguma coisa nessa biografia? Essa irmã Ana, mamãe do irmão Jonas, ele não está aqui, viu? Mas é uma bênção para nós, o Jonas, casado com a Rafaela, né? Filha de um dos nossos outros diáconos, o irmão Leandro e a irmã Alessandra. Então essa é a família do irmão Dorgival, viu? Irmã Ana e o Jonas. E os demais, né? Se a gente for citar aqui também, a família é bem grande, é uma bênção, uma família muito abençoada que nós amamos. Irmã Ana, por favor. Deus abençoe, irmãos. Agradecer primeiramente a Deus, né? Por tudo que Ele fez na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha família. Eu só tive um filho, né, de sangue, que é o Jonas, mas eu tenho muitos. São uma benção para mim, estão sempre ao nosso lado, né? E a gente procura também ajudar eles no que a gente pode. Primeiro, que veio muitos que conheceram a mensagem, né, através das nossas vidas, a gente caminhando para a igreja e eles foram vindo também. Deus trouxe, né? É Deus que traz. Amém. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente por isso. Por minha família tá chegando diante de Deus, né, aos pouquinhos, porque ainda faltam alguns que ainda não trabalham. E sou feliz, muito feliz pelo esposo que Deus me deu. Temos muitas lutas, mas também temos muitas vitórias, pastor. Amém. Amém. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor. É aqui que eu conheci a verdadeira palavra de Deus, né? Amém. Conheci o Deus verdadeiro, é Amém. aqui. Amém. É Ele que me cura, é Ele que me orienta nas minhas decisões, Amém. quando preciso, né? Tenho a companhia aqui dos meus irmãos. Tem uns que eu quase não falo, né? Mas eu peço a Deus para amar todos, sem distinção de ninguém. Peço a Deus para não olhar defeito também de ninguém. Eu sempre falo para as meninas quando eu estou conversando, se a gente olhar para os nossos próprios defeitos, a gente não vai conseguir enxergar o defeito do irmão. É verdade. Então, eu pretendo viver isso. Eu peço a Deus para viver isso, amar incondicionalmente, né? Amém. E meu esposo, ele fala sempre, né, a palavra do profeta é vida eterna é viver para os outros. E eu acho que isso tem um pouco na nossa vida e eu quero mais disso na minha vida. Que Deus nos dê saúde, nos encha cada vez mais do Espírito Santo. E é isso. Amém. 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 Vocês amam esse casal, jovens? Amém. 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 Foi uma benção, não foi? Bom, Dorgival, uma palavra final para essa. O senhor tem algum conselho, uma palavra final? Irmãos, eu queria ler só um parágrafo da mensagem. Porque ele é meu amigo. Se ele me rejeitar naquele dia e me disser, William Brana, você não pode entrar. E se houver tal coisa como ter isso, e eu tiver que ir embora para as regiões mais baixas dos perdidos, eu creio que este amor que está ancorado em meu coração continuará vivendo, e olharei para cima e direi, eu te amo, Senhor Jesus. Da mesma forma,
Pois se não houvesse céu ao qual ir, eu irei falar, eu ainda faria minha escolha de servir ao Senhor. Jesus, pois até mesmo pelas suas remunerações, pelas mesmas remunerações que há aqui na terra, de suas bênçãos, eu ainda anseio servi-lo. Amém. E Amém. eu quero dizer para vocês, irmãos, que é maravilhoso estar aqui. E o profeta diz que o buraco maior que Deus, que o Satanás nos lança, é o buraco do pecado e da incredulidade. Talvez se não fosse a minha incredulidade, eu creio que a minha esposa não teria passado por tantas coisas. Entendeu? Mas o profeta diz que quando ele te ouve clamando, quando ele te ouve, você chamando por ele, o profeta diz que ele manda uma corrente. Essa corrente, o profeta diz que é o amor de Deus. Amém. Passa lá no Calvário. Amém. E ali o Espírito Santo começa a te puxar. Aleluia. Começa a te puxar. E quando ele te tira do buraco, você está todo arranhado, está todo ferido, está todo machucado. Mas ele disse assim, não importa o quanto a tua família te fez, não importa o quanto você está ferido, ou quanto alguém te feriu, o quanto você está machucado, né? Ele tira todas as tuas tristezas, tira todas as tuas angústias, cura tuas feridas, limpa teu coração. Amém. E ele nos dá um coração novo, irmãos. Amém. Amém. Eu creio, eu quero dizer aos irmãos que eu não sou mais o mesmo. Aleluia. Não tem como, irmão. Não tem como conhecer esse caminho, conhecer essa mensagem. E às vezes eu vejo pessoas, às vezes saem, sabe, irmão, diz, Senhor, por que o Senhor não mostra, Senhor, isso? Às vezes eu até peco, irmão, com isso. Porque quando a gente olha para uma experiência, então a gente quer que os outros sintam a mesma coisa. Verdade. E isso às vezes dói. Viu? E espero que os jovens continuem jovens aqui. Viu? Não desista. Amém. Você que procura um moço, procura uma moça, ore a Deus. Amém. Obedeça ao seu pastor. Amém. Viu? Amém. Se você obedecer ao pastor, ele é um Moisés, irmãos. Se você obedecer ao pastor, tudo dará certo na sua vida. Amém. Entre por esses corredores aqui reverentemente. Amém. Viu? Veja esse lugar. Quando você entrar aqui, entre reverentemente. Deus está aqui. Amém. E Amém. quando Deus está aqui, irmãos, Ele torna esse lugar santo. É verdade. Nosso pastor tem falado isso. Não é o monte que é santo. É É a verdade. presença dEle. Amém. E Ele está aqui, irmãos. E muitas vezes nós podemos ser até um empecilho de uma pessoa ser curada, de uma É pessoa verdade. ser liberta. É. Viu? Então, jovem, Deus vos tem escolhido porque vocês são fortes. Amém. Viu? Amém. Continue. Amém. Creia no que o nosso pastor tem dito. Viu? Segure. Muitas vezes você ouve, mas não tem tomado posse. Tome posse daquilo que Deus tem falado aqui. Viu? Deus abençoe. Deus vos guarde. Eu quero dizer que eu amo todos vocês. Obrigado Amém. a todos vocês. Amém. Obrigado ao pastor Weber, ao Puxa pastor vida. Júnior. Viu? E o pastor Júnior tem sido uma bênção para nós. Ele não sabe disso e muitas vezes a gente nem conta para ele. Mas o Senhor tem sido uma bênção que Deus os abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a gente se sente muito feliz nessa oportunidade, né, que Deus nos deu de conhecermos um pouquinho mais da vida do irmão Dorival. E eu creio que nós fomos abençoados. Amém, jovens? Amém? Vocês amam o irmão Dorival? Querem falar para ele? Nós? Amém. Eu amo vocês também. Estamos chegando mais um final, né, de palavras de vida e que você possa ser abençoado, que essa bênção possa ser extensiva à sua família. E aqui nós, do Ministério Águias de Deus, estamos
esperando você eleito, você predestinado, para reconhecer a palavra, né? Então, você é sempre bem-vindo na Rua Gramado, 525. Deus vos abençoe, rica e abundantemente.